bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de revisão. E hoje nós vamos revisar a matéria de ciências, tá certo? Então nós vamos rever assuntos que nós já estudamos, tanto nos conteúdos normais como na primeira atividade de revisão, certo? Para que fique, bem concretizado na nossa mente, tá bom? Então vamos lá. Peguem a atividade de vocês, certo? Para a gente realizar, para a gente responder tudo bonitinho e também estudar. Então vamos lá. O número 1 diz assim: observe as cenas abaixo e depois responda aos questionamentos sobre elas. A gente tem aí na primeira imagem, observando bem, nós temos, uma semente prestes a brotar. Na segunda imagem, nós temos um brotinho já maior, né? Já está na superfície da terra. Depois, nós temos uma árvore com muitos frutos. E por último, nós temos aí uma árvore que perdeu praticamente todas as folhas, né? Uma árvore já mais seca, não é? O tronco seco. Então, vamos lá. Na letra A diz: quais os elementos não vivos presentes na imagem? Se a gente observar bem a imagem, o que é que a gente pode anotar de elemento não vivo nesta imagem? Vamos lá. A gente tem aí nuances do céu. E no céu a gente tem o quê? Nuvens. A nuvem é um elemento não vivo? Isso mesmo. Então, nuvem, já temos. O que mais? Se a gente observar bem, onde é que a plantinha está presa, no solo, isso mesmo. O solo é um elemento não vivo? Sim, né? Então, já temos a nuvem e o solo. Agora tem outro. É uma coisa que não dá pra gente ver, mas a gente sabe que está presente. O ar. A gente não consegue enxergar o ar, mas a gente pode sentir. Não é mesmo quando a gente respira, quando a gente balança o papel, a gente sabe que o ar está presente. Porém, a gente não consegue enxergá-lo, não é mesmo? Então, aí nós temos os elementos presentes na imagem. Vamos escrever na letra A, Os elementos não vivos são o ar, as nuvens e o sol. Certinho? Seguindo para a letra B, nós temos: qual o ser vivo foi representado nas cenas? A gente acabou de falar dos elementos não vivos. Agora está perguntando qual foi o ser vivo. O que é que tem aí na imagem que nasce, cresce, se reproduz, envelhece, morre? Muito bem, isso aí. A árvore, árvore. Letra C. Escreva nas fases do ciclo de vida do ser vivo nos espaços correspondentes. Então, a gente vai escrever as fases da vida de um ser vivo lá em cima, abaixo de cada quadrinho, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro quadrinho aí, ele está o quê? Nascendo. Então, a gente pode escrever, nasce. Depois, ele está o quê? Crescendo. Então, ele cresce. Depois, ele está o quê? Se reproduzindo. Então, ele se reproduz,
E por último, ele morre. Então, as fases do ciclo da vida de um ser vivo. Na letra D, é uma questão pessoal, tá certo? Vocês irão escrever exemplos de seres vivos que você conhece. A prova pode estar aqui em números, mas a resposta de vocês depende de cada um, certo? Então, a gente pode citar o quê? Ser vivo. Árvores, a gente pode citar gatinho, cachorro, o que mais? Formiga, pássaros. Então, tudo que vocês conhecem, que tem vida, vocês podem escrever, tá certo? Então, isso aí vai ficar a critério de cada um, tá bom? No número 2, tá dizendo assim: observe a cena abaixo, depois responda ao que se pede. Então, vamos lá observar a cena novamente. Temos aí uma imagem que está representando o fundo do mar. Olha que lindo! Né? Então, lá no fundo do mar tem alguns animaizinhos. Então, a gente pode citar aí o polvo, uma água-viva, a gente tem também um camarão e tem também um caranguejo. Ai, que lindinhos, não é mesmo? Então, na letra A, está perguntando: na cena, quais animais são invertebrados? Lembrando que o que caracteriza um animal invertebrado? Quem lembra? O animal invertebrado é aquele que não tem a coluna vertebral, certo? Então, animais vertebrados possuem a coluna vertebral e os animais invertebrados não a possuem, tá certo? Então, este é um dos critérios para a gente diferenciar, tá bom? Então, vamos lá. Quais são, gente, os animais aí que não possuem a coluna vertebral, ou seja, são invertebrados? Vamos citar o polvo, o camarão, o caranguejo e a água-viva. Certo? Na letra B, está perguntando: onde esses animais vivem? A Pro falou na estante, que essa é uma imagem que está representando o quê? O fundo do mar. Então, esses animais vivem no oceano. Muito bem, vivem no oceano, tá bom? O número 3, virando a página, diz assim: escreva o nome de 3 animais que tenham o corpo coberto de pelos, penas, escamas e carapaça. Observem, a Pro vai escrever aqui algumas sugestões, certo? Mas vocês não precisam fazer igual ao da Pro. Se vocês conhecem outros animais, vocês podem escrever outros animais, contando que esteja de acordo com o que está solicitado, tá certo? Se na letra A está pedindo animais com pelos, a gente pode escrever galinha? Não, porque galinha não tem pelo. Galinha, ela tem o corpo coberto por penas. Então, galinha seria na letra B e não na letra A, tá certo? Ou seja, podem escrever outros animais contando que esteja correto, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A tem pelos. Vamos citar 3 animais que têm o corpo coberto de pelo. A gente pode citar o quê?
gato, cachorro e coelho, tá bom? Na letra B, penas. O que é que tem o corpo coberto de penas? Ó, pato, galinha. E o que mais que tem o corpo coberto de penas? Pássaro. Na letra C, está pedindo os animais que têm o corpo coberto por escamas. Podemos citar o quê? Algumas cobras. Então, vamos colocar, ó. Cobra, peixe. E vamos citar o camaleão, tá bom? E na letra D, carapaça. A gente pode citar o quê? Tartaruga, ó, tartaruga, tatu e jabuti, tá bom? Pontinho. Vamos lá. Lembrando que essas são algumas sugestões. Se quiserem colocar outros animais, podem colocar, contanto que esteja no lugar correto, tá bom? Número 4. Leia e marque com um X as alternativas corretas. Vamos lá, primeiro parênteses. Todos os animais têm forma e tamanho iguais? Será que o pato tem a mesma forma do gato e o mesmo tamanho do cachorro? Não. Então, essa alternativa aí está errada. Então, a gente não vai marcar. Vamos seguir. Os animais silvestres conseguem água e comida na natureza? Os animais silvestres, a gente pode citar o quê? O leão, o tigre, que vivem na mata. Eles conseguem água e comida na natureza? Sim. Então, vamos marcar o segundo quadradinho. O terceiro diz assim: todos os animais se alimentam de carne? Será que todos os animais são carnívoros? Não, muito bem, isso aí. Então, ó, vamos marcar? Não, porque essa afirmação está errada. O quarto diz assim: o tubarão é um vertebrado que vive na água? E aí, resposta correta, não é mesmo? Isso aí. Todos os invertebrados são úteis? Todos os animaizinhos que não possuem a coluna vertebral são animais úteis? Está errado também. Então, vamos marcar? Não vamos. Número 5. Complete as frases com a classificação dos animais que os animais recebem pelo alimento que consomem. Então, na letra A está dizendo: os animais alimentam-se de vegetais. B. Os animais alimentam-se de carne. E letra C. Os animais alimentam-se de carne e vegetais. Vamos lá. Relembrando, ó, como os animais se alimentam, do que se alimentam, a gente tem, primeiro, os animais o quê? Herbívoros, que são aqueles animais que se alimentam de vegetais. A gente tem os animais carnívoros, que são os animais que se alimentam de carne. E temos os animais onívoros, que são aqueles animais que se alimentam tanto de carne quanto de vegetal, como nós, por exemplo, os seres humanos. Então, vamos lá agora responder. Quais são os animais que se alimentam de vegetais? A Pró falou? Os animais herbívoros, ó. Herbívoros. Os animais que se alimentam de carne são os animais
carnívoros, tá bom? Ó, como o nome já diz, ó, carnívoros. E os animais que se alimentam tanto de carne como de vegetais são os animais onívoros. Onívoros. Certinho? Então, vamos lá. Número 6 está pedindo, ao lado de cada animal, indique se ele é herbívoro, carnívoro ou onívoro, utilizando a legenda. Nós temos aí H para os animais herbívoros, C para os animais carnívoros e O para os animais onívoros. Então, vamos lá. A gente tem aí a girafa. A girafa se alimenta de quê? De vegetais. Então, ela é um animal que herbívoro, ó, H. A gente tem embaixo homem. Homem, ser humano. Nós nos alimentamos de carne e de vegetais. Então, nós somos os animais onívoros. Então, ó, a cabra, ela se alimenta de quê lá na roça? De vegetais. Então, ela é um animal herbívoro. O hipopótamo. O hipopótamo, ele se alimenta de quê? Muito bem. Então, ele é um animal que herbívoro, porque ele também se alimenta de vegetais. O leão, ó, o rei da selva, é um animal que ele se alimenta de quê? De carne. Então, ele é um animal carnívoro. A vaca, ela fica lá no pasto, ó, só comendo o quê? Capim. Então, capim é vegetal. Então, a vaca é um animal que herbívoro, ó, H. Aí agora nós temos raposa. Raposa é um animal que ela se alimenta de quê? Ela geralmente come pintinho, por exemplo. Tadinho dos pintinhos, né? Se ela se alimenta de carne, ela é um animal carnívoro. E por último, nós temos o jacaré. O jacaré se alimenta de carne de outros animais. Então, ele também é um animal carnívoro. Certo? No número 7 diz assim, responda as seguintes perguntas. O que são animais domésticos? O que são animais domésticos? São aqueles animais que vivem ou que podem viver perto do ser humano, não é mesmo? Então, por exemplo, o gatinho, o cachorro, o coelho, se a gente quiser, pode ser um animal doméstico, não é mesmo? O cavalo, que pode viver perto, a galinha. Então, são animais domésticos que podem viver ali, eles se acostumam a viver perto do ser humano. Então, esses são os animais domésticos. Então, vamos escrever. Animais domésticos. Respostas completas, tá bom? Ó, são aqueles que vivem ou podem viver perto do homem, tá bom? Pronto. Agora, na letra B, tá perguntando: você tem ou gostaria de ter algum animal doméstico? Tem aí um gatinho, um cachorro, um coelho, um cavalo? Se tem, você vai dizer sim, certo? Ou se gostaria de ter também, sim ou não. E depois vai dizer qual que você gostaria de ter ou qual que você tem.
Por exemplo, Proana tem aqui gatinhos de estimação e Proana tem também uma cadela, certo? Na letra C está perguntando, o que são animais silvestres? Ó, animais silvestres são diferentes dos animais domésticos. Por quê? Porque os animais silvestres, eles não são acostumados a viver perto do homem. Por quê? Porque eles vivem na floresta, nas matas, na natureza. Tá certo? Então vamos lá escrever. Na letra C, animais, ó, respostas completas, tá certo? Silvestres são aqueles que não são acostumados, ó, a viver perto do homem, tá bom? Agora vamos para a letra D. Por que os animais silvestres têm dificuldade de se reproduzir ou crescer em cativeiro, ou seja, crescer preso e se reproduzir, ter filhotinhos presos? Ó, se eles vivem na natureza, que é o seu habitat natural, então eles iriam se adaptar ao cativeiro, eles iriam ter dificuldades. Então, por isso que eles não conseguem. Então, na letra D, vamos escrever, ó. Porque os animais silvestres vivem na natureza. Seu habitat, ó, natural. Bom, vamos lá para o número 9. Para o número 8, perdão. Classifique os animais de acordo com a legenda. 1 para animais domésticos e 2 para animais silvestres. A gente tem aí urso, cão, girafa, mico-leão dourado e coelho. Então vamos lá. O urso é um animal doméstico ou silvestre? A gente pode ter um urso perto da gente? Não, né? Eu acho que o urso nos atacaria, porque é um instinto natural dele, não é mesmo? Então, ele é um animal silvestre. Então, número 2. O cão, cachorro, é um animal doméstico ou silvestre? A gente pode ter o cachorro perto da gente? Sim, então ele é um animal doméstico. Número 1. A girafa, a gente pode ter uma girafa, será que ela se acostumaria a viver perto da gente? Acho melhor não, né? Então ela é um animal que silvestre, ela vive na natureza. O mico-leão dourado, que inclusive é um animal em extinção, certo? Aqui, então, ele é um animal silvestre, número 2. E um coelho, a gente pode ter um coelhinho em casa? Pode, né, Pro? Um animal que pode se acostumar a viver perto da gente. Então, número 1. Número 9 diz assim: complete as frases com o nome dos animais. A gente tem aí, ó, gafanhoto, carrapato, lagarta, pulga, rato, barata e formiga. Se a gente analisar bem, todos esses animais que a Pro acabou de ler são animais nocivos ao ser humano. Eles ou transmitem doenças, ou prejudicam plantações, ou são venenosos, certo? Então, de alguma forma, eles prejudicam a vida do ser humano, certo?
Então, a gente vai elencar esses nomes dos animais nas letras A e B. Então, vamos lá. Tem assim, a mosca, vírgula, o tantantã, a tantantã e o piolho transmitem doenças ao homem. Então, aí a gente já sabe que a gente vai elencar os nomes dos animais que transmitem doenças. Na letra B diz assim, o tantantã e a tantantã atacam plantações. Então, a gente já sabe que esses aí prejudicam as plantações. Então, vamos lá. O que é que transmite doença? A mosca, o carrapato, ó. O carrapato. Depois nós temos o quê? O rato. O que mais? Agora é a barata. A barata. E o que mais? E a pulga. Transmitem doenças ao ser humano. A letra B vai ficar o quê? O gafanhoto. O gafanhoto e a formiga atacam plantações. Número 10 diz assim, marque as alternativas corretas. O que se deve fazer para evitar que os animais sejam extintos, ou seja, que eles deixem de existir, que aquela espécie deixe de existir? Vamos lá. A gente deve evitar a caça predatória? Sim, aquela caça sem necessidade, não é mesmo? Então, ó, vamos marcar. Não pescar no período de desova, ou seja, evitar pescar os peixinhos naquele período em que sabemos que as fêmeas podem estar colocando os ovinhos para saírem novos peixinhos, certo? Para se reproduzir. Então, isso aí é correto, ó? Não pescar no período de desova? Sim, podemos evitar. Evitar a compra de animais silvestres? Com certeza, não é mesmo? Por quê, gente? Porque compra de animal silvestre é crime, certo? Não pode. E por último, caçar e vender pele de animais? Coisa feia, não é mesmo? Esses seres humanos que fazem isso com os animais. Não, ó, a gente não pode fazer isso e a gente também não vai marcar, certo? Número 11. Leia as palavras abaixo e escreva-as nos espaços em branco. A gente tem lua, satélites, terra e planetas. Então, vamos lá. Os tantantã e os tantantãs são astros que têm luz própria. A tantantã é um satélite e a tantantã é um planeta. Então, vamos lá. A gente tem o quê? Os satélites, ó. Satélites são e os o quê? Os planetas. São astros, ó, que tem luz própria. Há o quê? Que é o nosso satélite natural? A Lua. E por último, há o quê? A Terra é um planeta, inclusive o nosso planeta, não é mesmo? Número 12, ó. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Giram em torno do Sol. 2. Giram em torno de um planeta. E 3. Conjunto de planetas, satélites e outros corpos celestes que giram em torno do Sol. Então, vamos lá. Temos aí o primeiro parêntese, sistema solar. O segundo, satélites naturais. E o terceiro, o quê? Planetas. Então, vamos lá. Quem é que giram em torno... Quem são esses astros que giram em torno do Sol? Ah, os planetas. Então, ó, o número 1 vai para o terceiro parêntese.
2. Giram em torno de um planeta. O que é que giram em torno de um planeta? Os satélites naturais, como a Lua, por exemplo. Ó. Então, número 2. E 3. Conjunto de planetas, satélites e outros corpos celestes que giram em torno do Sol. Todo esse conjunto caracteriza o Sistema Solar. Número 3. Certo? Número 13 e última, mas não menos importante, nós temos: escreva nos parênteses a letra correta de acordo com a legenda. Então vamos. Temos P de primavera, I de inverno, V de verão e O de outono. Primeiro parênteses: estação de muito calor. Ó, calor que a gente tem que usar roupas leves é o verão. Então V de verão. Nessa época sentimos frio, ó. Inclusive, essa estação tá chegando. Daqui a pouquinho ela bate na porta aí, ó. Então é o que? O inverno, ó. I de inverno. Nessa época, devemos usar roupas leves e frescas. Então é o que? O verão. Faz calor, né? Agora nós temos, nessa época, a maioria das plantas floresce, as flores, ó. Então é a estação das flores, então é a primavera. É a época em que devemos nos agasalhar para não ficarmos doentes, é o que? O inverno. Do ladinho nós temos a estação das flores, é a primavera, que a Pro acabou de falar. E é conhecida como a estação das frutas, é o outono. Então, essa foi a nossa revisão de ciências, a segunda revisão de ciências, não é mesmo? Espero que tenham compreendido, assimilado mais conteúdos. E já sabem, qualquer dúvida que houver, procurem a Pro, que a Pro vai tirá-las com todo carinho, certo? Então, ó, um grande beijo para vocês e até a próxima!